A paz do Senhor Jesus, sou o pastor Sérgio Sabella. Deus abençoe sua vida, sua casa e a sua família, em nome de Jesus. Hoje nós vamos observar aqui o texto de Mateus, capítulo de número 7, a partir do versículo de número 15. Lembrando os irmãos que estamos estudando o Sermão do Monte. Aliás, estamos já quase acabando o Sermão do Monte. Se você não assistiu, procure no nosso Instagram todo o Sermão do Monte, ali desde o capítulo de número 5, trecho por trecho, assunto por assunto. Nós já estamos aqui no capítulo de número 7, versículo de número 15. Vai falar sobre os falsos profetas. Vamos lá. Versículo 15. Acautelai-vos, porém, dos falsos profetas, que vêm até vós vestido como ovelhas, mas interiormente são lobos devoradores. Por seus frutos conhecereis. Porventura, colhem-se uvas dos espinheiros, ou figos dos abrolhos? Assim toda árvore boa produz bons frutos, e toda árvore má produz frutos maus. Não pode a árvore boa dar maus frutos, e nem a árvore má dar bons frutos. Toda árvore que não dá bom fruto, corta-se e lança-se no fogo. Portanto, pelos seus frutos os conhecereis. Esse texto ele é muito importante para nós, mesmo porque no nosso meio evangélico existe uma fala que prejudica muitas pessoas. Dizem que nós devemos julgar as profecias e não os profetas. Como cristãos que somos, como cidadãos do céu, em que praticamos, vivemos o reino de Deus, que o reino de Deus está implantado em nós, mesmo porque quem tem acompanhado os nossos estudos sobre o Sermão do Monte sabe que nós estamos falando da cultura do reino, as características do reino, coisas relacionadas ao reino. Então, Jesus está falando aqui para aqueles que vivem, praticam o reino de Deus. E ele está dizendo que nós devemos julgar os profetas também. Ele está falando de falso. Mas julgar os profetas. E a fala que nós encontramos, ouvimos muito em nosso meio evangélico, que nós devemos julgar as profecias e não os profetas. E o texto aqui é bem claro, que Jesus diz que nós devemos julgar os profetas pelos seus frutos. Então nós vamos deixar bem claro isso. Todo cristão, ele precisa julgar a profecia pela palavra, como diz, mas também o profeta, para não ser enganado, para não ser iludido, para não achar depois que Deus falou e ficar confuso. Tem muita gente confusa na igreja, mas tem muito mais ainda fora da igreja. O problema é esse, que os falsos profetas, eles confundem, eles destroem, eles matam, eles tiram a pessoa do reino, tiram o reino da pessoa com as suas falsas profecias, falsas jargões, expressões, pregações, ensinos. Né? Então, se você for procurar, você vai ver que tem muita gente que está fora da igreja porque não soube discernir a profecia e muito menos que ela veio de um falso profeta. Porque quando Jesus diz que nós devemos julgar o profeta pelos seus frutos, qual é o fruto de um falso profeta? O fruto de um falso profeta é uma falsa profecia. Se é uma falsa profecia, porque ele foi um falso profeta. Então, quando as pessoas se preocupam só com a profecia e não com o profeta, eles vão viver, eles vão ouvir, eles vão crer, eles vão acreditar em uma profecia que não vai se cumprir. Deus não tem compromisso com uma falsa profecia. Então tem muita gente confundida, muita gente que não acredita mais em profecia, muita gente que não acredita mais em igreja, por causa de profecias que não se cumpriram.
Isso que eu estou falando daria um bom estudo. Como nós já fizemos, você pode pesquisar aí no nosso Instagram, você vai encontrar mensagens que eu falei sobre isso. Profetada e profecia. Né? Como você discernir que é uma profecia, ela é de Deus ou não. Mas o caso aqui que Jesus está falando, do falso profeta. De falsos, na verdade. São muitos falsos profetas. Pessoas que profetizam para agradar, profetizam para buscar um retorno para si, usam a profecia para enganar as pessoas, para se autopromover, para diversas finalidades. Então nós, como integrantes do reino de Deus, né, esse é um texto que Jesus está falando para nos dar discernimento, alerta. Veja que a primeira palavra que ele diz é acautelai-vos. Está dizendo, não entre de cabeça. Não acredite em toda profecia, em todo profeta. Não vai pela aparência. Não vai pela fala bonita. Olha, fique de olho. Fique com o pé atrás. Então, Jesus está falando aqui dos falsos profetas, e no 16 ele vai dizer, pelos seus frutos conhecereis. Como que você conhece algo? Como que você conhece alguém? Ah, me falaram. Não, isso aí não é conhecimento. Você precisa conhecer. E você só vai conhecer se você observar, se você prestar atenção, se você ver, rever, analisar. Por isso que ele está dizendo, acautelai-vos, preste atenção. Né? Ai, pregou bonito, falou em línguas, ai, olha, fez, eu senti até um arrepio. Quando está frio, eu também sinto arrepio. E não quer dizer que é Deus. Então, observe o que ele diz. Acautelai-vos, porém, dos falsos profetas, que vêm até vós, vestido de ovelhas, né? Bonzinho, manso, fala bonito, mas interiormente são lobos devoradores. O que eles realmente são não vai aparecer talvez no começo. Por isso que nós precisamos orar a Deus e pedir a Deus que nos dê discernimento. Sabe por quê? Porque quanto mais se aproxima a vinda de Cristo, mais falsos. Falso em tudo. Né? Porque Jesus está falando do reino de Deus, do Sermão do Monte, está falando de falso profeta, mas as pessoas estão sendo falsas. O mundo está falso. Em todas as áreas, em todos os segmentos, sempre teve gente falsa. Mas o aumento agora está muito grande. E nas igrejas também tem gente falsa. Né? Não tem como nós falar que não. Então tem falso pregador, tem falso cantor, tem falso profeta, tem falso pastor, tem falso dirigente, tem falso presidente, e por aí vai. Mas não é por causa disso que nós vamos sair da igreja. Nós vamos continuar servindo a Deus de coração, pedindo a Deus direção, discernimento, para não ser enganado pelo falso profeta. E ele diz, Jesus está dizendo aqui, comparando, a Bíblia sempre nos compara, ou compara a igreja, como árvores, né? Árvore e seu fruto, né? A figueira, a videira. E Jesus está falando, você viu uma árvore? Uma árvore, não tem como essa árvore dar um fruto bom se ela é ruim. Não, essa árvore aqui é tão boa, o fruto que sai dela é tudo ruim, tudo podre, mas ela é boa. Jesus falou, não tem essa possibilidade. A árvore é conhecida pelo seu fruto. A pessoa mente, mas é uma pessoa boa. Não. Ela é mal, se ela mente. Não, ela compra e ela não paga, mas é pregador, é um profeta. Isso é um falso profeta. Eu estou na igreja lá, olha, o dirigente lá fala umas coisas, faz umas coisas erradas lá, mas, meu filho, você mude de igreja.
você mude de igreja. Você não vai viver onde o falso profeta comanda. Você está sendo conivente. Você está fazendo parte do erro dele. Se você está vendo o errado e continua. Pelos frutos. Olha os frutos. Então, Jesus nos dá esse alerta pela palavra. Então, como cristãos, como que eu sei que eu sou um bom cristão? Pelo meu fruto. Como que eu sei que fulano é um bom cristão? Não é um falso profeta? Pelo fruto. Às vezes quando ele escorrega, ele erra, então você é falso, você fica de olho. Você não anda junto, você não recebe na sua casa. Senão você vai ser igual. Né? Por quê? Porque ele diz aqui, toda árvore que não dá bom fruto, corta-se e lança no fogo, é juízo. Lá na frente, só vai enganando, vai enrolando, vem com essa aparência de ovelha, mas é lobo. Mas lá na frente, Deus que vê e sabe todas as coisas, vai lançar no fogo. Né? Então vamos nos livrar do fogo, vamos nos livrar do falso profeta. E ele conclui dizendo, portanto, pelos seus frutos conhecereis. Né? Algo fundamental na vida, é fundamental na vida em todas as áreas. Né? Uma fala, a vida dá sinais. Nós precisamos ficar atento aos sinais que a vida dá, que os falsos profetas dão, principalmente aos sinais que Deus nos dá. Não tem um ditado que diz que o pior cego é aquele que não quer ver? Você está vendo o sinal, você está vendo o erro, você está vendo o fruto, sai fora. Se afaste. Então, nós como cristãos, integrantes do reino, nós julgamos a profecia, não vivemos pela profecia. Ah, eu recebi uma profecia, agora... Não, você recebeu uma profecia, guarde ela no seu coração, ore em cima dela. Senhor, essa profecia é do Senhor, se se cumpra na minha vida, se não for, o Senhor já tira do meu coração e esquece. Deus disse, né, em Deuteronômio, era Deus, ele disse, se o profeta falar e acontecer, fui eu que falei. Se o profeta falar e não acontecer, não fui eu que falei. Então eu não devo viver pela profecia, mas eu creio, eu oro em cima dela, porque a prosperidade de Deus vem pela profecia. Mas eu preciso julgar não só a profecia, mas também o profeta. E geralmente o falso profeta, tem uns até que tem nos seus ditos, nos seus escritos, no seu perfil, o slogan, não toqueis nos meus ungidos. Você fala de falso profeta. Ele usa a palavra distorcida, fora do contexto, para dizer que ele é ungido, que é um profeta. Eu sou profeta, hein? Não toca não. Para ele amedrontar as pessoas, e aí ele pode fazer o que ele quiser com essas pessoas. Ah, é ungido, não vamos tocar, irmão. Você não vai tocar. Olha os frutos e se afasta. Porque senão você vai ter prejuízo, viu? E não caia nessa. Então, julgue a profecia, mas julgue principalmente os profetas. Porque Jesus está falando que nós devemos julgar, nesse caso aqui, julgar o profeta. Mais ainda do que os frutos, que é a profecia. Ou a vida da pessoa. Amém? Deus abençoe, em nome de Jesus.